Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre match case. Só que diferente da maioria das aulas que você vê por aí, que você vê ali sistema simples, só para te explicar como o match case funciona, aqui eu decidi trazer um sistema completo de uma lanchonete. Então, você vai aprender o match case aplicando ele na vida real, como se você estivesse programando para uma lanchonete como um McDonald's, por exemplo. Então, como sempre, eu vou trazer a lógica aqui no lado direito para a gente entender como o projeto funciona. Então, aqui eu vou te explicar o contexto, como eu pensei no problema, como eu pensei na solução, entende? Então, o contexto é simples. Uma lanchonete precisa de um sistema simples, onde o cliente escolhe o item pelo número e o sistema exibe o nome e o preço daquele produto. Para começar, a gente precisa quebrar o problema. Então, quais informações eu preciso? O número do item escolhido e a quantidade. Então, meu cliente ele quer dizer que ele quer. O meu cliente ele tem que me dizer que ele quer um lanche de carne e ele quer 2 unidades, entende? Ele precisa dizer essas coisas. Depois a gente vai identificar o produto por categoria, então lanches, bebidas e sobremesas. E depois a gente tem regras do negócio, então qual é o item específico do pedido e por aí vai. E aqui embaixo a gente tem todo o nosso algoritmo lógico ou lógica de programação. É a mesma coisa, tá? Então, na lógica de programação, a gente vai definir como que o código vai funcionar. Então, a primeira etapa é exibir o cardápio completo agrupado por categorias. Então, a parte do cardápio, eu vou copiar do meu roteiro aqui, porque ela é um pouco mais extensa e eu vou focar mais na parte de programar, tá? Então, aqui a gente tem toda a estrutura de bem-vindo à lanchonete, a gente tem o lanche, né? Então, tem o cheeseburger, o cachorro-quente, o frango grelhado, tem as bebidas, refrigerante, suco ou água, e tem as sobremesas, sorvete e pudim. Então, se a gente rodar isso aqui, então posso colocar aqui, ó, Python lanche.py, ele vai trazer todo o cardápio aqui no nosso terminal, tá? Não estou fazendo uma interface muito bem elaborada, porque o foco é o código, mas a gente pode fazer uma interface em um próximo vídeo, tá certo? Feito o cardápio, a gente vai para o código. Então, a gente sempre vai começar com a base 0, certo? Então, vou colocar total igual a 0, que seria o preço final. Então, esse total é o preço que o cliente vai pagar. Como não tem pedidos, começa com 0. Nesse caso aqui, eu sei que essa aula é focada em match case, mas a gente vai utilizar um while true aqui só para fazer o cardápio girar, tá? Primeira variável é a variável de opção. Então, a gente vai colocar int input, porque o nosso cliente ele vai digitar um número inteiro, e a gente vai colocar aqui um contrabarra n, tá? A estrutura de contrabarra n é para quebrar uma linha, então ele vai perguntar isso na linha de baixo. E eu vou colocar aqui, ó, escolha o número do item, certo? Então eu vou colocar aqui todos os itens para ele escolher, e ele vai escolher o item por número. Então o lanche é o número 1, 2 e 3. As bebidas são 4, 5 e 6. E por aí vai, certo? Então, feita essa estrutura de opções, a gente vai colocar o opção 0. Então, a opção 0, a gente vai colocar aqui como se fosse o fechamento, tá? Então, quando a pessoa escolher tudo que ela quer, ela vai clicar lá no 0 e ele vai encerrar o pedido, senão ele vai ficar rodando um pedido de repetição infinitamente, tá? Nesse caso aqui eu usei o if porque é só uma opçãozinha simples, então só isso aqui já funciona. Agora a gente vai de fato para o match case. O match ele seria basicamente a base, o case seriam as variáveis. Então o match é fixo, o case são as variáveis. Então as opções são fixas, que a gente tem aqui o match. E aí a gente entra no case, certo? No caso aqui a gente vai colocar 3 cases. Então a gente vai colocar 1, 2 e 3, tá certo? Ele tá dando esse erro aqui porque eu não coloquei os 2 pontos, mas a gente vai colocar dessa forma. 1, 2 e 3. Então, o case, diferente do if, elif, else, ele permite que você coloque várias opções dentro de uma mesma estrutura. Então, não preciso mais colocar if 1 igual a cheeseburger, if 2 igual a cachorro-quente, if 3 igual a frango grelhado. Eu posso colocar todas as refeições dentro de um mesmo case, e aí eu chamo essa categoria de lanche, certo? E aí pronto, a minha categoria está pronta, eu não preciso discriminar um por um, certo? Eu não preciso separar um por um. O case ele permite que você coloque várias opções dentro de uma mesma opção, dentro de uma mesma estrutura. Agora a gente vai para um segundo match aqui dentro, tá? Então a gente vai colocar match opção de novo, esse aqui não muda. A gente vai colocar aqui o case 1. E aí a gente vai separar agora um por um, tá? Agora é a parte um pouquinho mais técnica, tá? Eu disse que a gente não vai separar muito, mas a gente tem que separar dentro do match, certo? Então a gente vai colocar essa estrutura aqui para colocar os preços de cada um. Então o nosso cliente ele não vai ver tudo separado, ele vai ver o cardápio e aí quando ele selecionar,
ele vai selecionar uma dessas opções. Então, das opções 1, 2 ou 3, certo? Agora, a gente vai para a segunda estrutura, que a gente pode copiar daqui mesmo. A gente alinha com 1, 2 e 3 e coloca aqui o 4, 5 e 6. Nesse caso aqui do 4, 5 e 6, a gente está falando das bebidas. Então, a gente vai colocar uma categoria aqui embaixo chamado bebidas, certo? E aí a gente já está agrupando tudo. Então, a gente já agrupou 1, 2 e 3, agora a gente vai agrupar o 4, 5 e 6. Vou descer aqui para ficar um pouco espaçado. E aí aqui dentro da bebida o processo é o mesmo. E aí a gente coloca todas as opções de bebida que tem disponível. Então é o refrigerante, o suco natural e a água, tá? Sempre respeitando a estrutura de nome e preço. Eu não falo muito disso aqui, mas você pode sim declarar duas variáveis ao mesmo tempo. Você não precisa colocar nome igual a cheeseburger, preço igual a 18. Você pode colocar nome, vírgula, preço, cheeseburger igual a preço, certo? Cheeseburger e 18. Então, quando você organiza a estrutura dessa forma, o próprio Python entende que cheeseburger corresponde a nome e 18 corresponde a preço, tá? Ele entende isso. Então, você coloca as estruturas aqui de todas as bebidas que você tem. E, por último, a gente vai para o nosso último caso, que é o caso 7 e 8, tá? Essa barra vertical, eu acabei não comentando sobre ela, mas ela significa ou 7 ou 8. É isso que ela significa. E aí a gente segue novamente a mesma estrutura, só que agora a gente coloca a sobremesa. Então a gente tem a opção de sorvete e a opção de pudim. Como todo condicional, a gente tem que colocar o condicional vazio, porque pode ser que o cliente invente moda, tá? Sempre lembre, quem está utilizando isso aqui não é um programador, então a pessoa vai fazer da cabeça dela, ela vai clicar errado, ela vai inventar algum jeito de dar errado o seu projeto, tá? Então você tem que sempre contornar as opções. Vamos colocar o print aqui e vamos chamar de opção inválida, certo? Então a gente coloca, pode até colocar tente novamente, para ficar mais claro. Então, opção inválida, tente novamente. E aí a gente coloca aqui um continue, tá? Esse continue, ele é para não quebrar o loop, porque muitas vezes quando dá a opção inválida, o código às vezes quebra o loop, às vezes dependendo do que você coloca, porque a pessoa colocou uma opção que não era possível, então o código quebra. Aqui o continue, a gente está dizendo para o código não quebrar. Então, mesmo que a opção esteja inválida, cara, continua rodando, tá? Agora a gente vai aqui para baixo na questão das variáveis. Então, a gente vai colocar aqui um int input para a gente colocar as variáveis. Então, aqui é uma parte simples, a gente vai perguntar a quantidade. Então, vamos colocar o F aqui fora. Quantidade de... E aí a gente coloca o nome aqui dentro para a gente poder preencher o que a gente quer. Então, quando o nosso cliente ele escolher aqui em cima o cheeseburger, que está na nossa variável nome, o próprio código vai perguntar para ele, beleza, você escolheu o cheeseburger? Quantos cheeseburgers você quer? Entende? Então, o próprio código vai interpretar o que ele escolheu e vai perguntar a quantidade. E aí aqui a gente vai ter a variável subtotal. Então, vai ser preço multiplicado por quantidade. Então, a pessoa quer 2 cheeseburgers, beleza, quanto custa? 18. 18 vezes 2, entende? Aqui é matemática básica, tá? E a gente coloca aqui um total mais igual subtotal. Então, esse primeiro total aqui é o valor aqui de cima, que é o que o cliente vai pagar. O subtotal é o valor de cada lanche. Então, nesse caso aqui, eu vou pedir, sei lá, 2 lanches, 2 bebidas, 2 sobremesas, beleza? Aí ele vai fazer isso. Preço vezes quantidade de todos, e aí quando ele chegar no resultado final, aí ele vai jogar dentro da variável total, tá certo? Feito isso, o nosso código está praticamente finalizado, é só a gente colocar um print aqui, podemos colocar o F aqui fora e chamar o seguinte, a gente vai colocar entre colchetes e chaves a categoria, então a gente vai dizer o que a pessoa está pedindo, fora do colchete a gente vai colocar o nome do que ele pediu, e a gente vai multiplicar, na verdade não é multiplicar, a gente vai colocar um x para dizer que ele está pedindo aquela quantidade. Então depois do x, a gente vai colocar aqui entre chaves a quantidade, e aí a gente coloca aqui para finalizar o subtotal, certo? Então é o subtotal, a gente coloca o subtotal, 2 pontos, ponto 2F. Eu já falei isso aqui diversas vezes aqui no canal, tá? Mas 2 pontos, ponto 2F é para você limitar o número de casas depois da vírgula para 2. Não é uma, não é 3. É 2 casas depois da vírgula. Quando você está lidando com dinheiro, você está lidando com centavos. Então você coloca nessa estrutura aqui, tá certo? Feito tudo isso, a gente vem aqui para baixo, coloca um print final e coloca da seguinte forma. Contra barra N, para ele pular uma linha, a gente coloca 2 iguais aqui para ficar como se fosse uma linha separada e a gente escreve total
do pedido, dois pontos, R cifrão, e a gente coloca aqui o total de fato, que é aquela variável que a gente colocou lá em cima. Dois pontos, ponto 2R, para limitar as casas depois da vírgula, e coloca igual duas vezes aqui, só para ele fazer a linha, certo? Então, feito isso, o nosso projeto já está totalmente pronto e a gente conseguiu estruturar baseado na nossa lógica. Então, repetir enquanto o cliente quiser pedir, a gente está falando do nosso loop de repetição. Então, enquanto o cliente está pedindo, ele está rodando o loop de repetição. A gente recebe a opção que ele quer, então ele vai escolher uma dessas opções dentro do nosso cardápio e a gente vai trazer o primeiro match case para identificar a categoria. Então, o primeiro match case é essa estrutura de fora aqui, certo? Que ele vai dizer se é 1, 2 ou 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Essa é a estrutura que a gente vai trazer. Então, a gente está alinhando aqui esses três. O segundo match case, ele vai trazer o produto exato. Então, a gente colocou esse aqui para identificar. E o segundo é o produto exato, que é essa parte interna aqui, que ela é repetitiva, tá? Feito tudo isso, a gente vai fazer a quantidade. Então, a gente vai receber a quantidade, que é o que está descrito aqui. A gente vai calcular o subtotal, a gente calculou. E a gente vai acumular dentro do total, que seria o pedido completo. E aí, exibir o resumo total. O resumo total seria isso aqui. Então, o que a pessoa pediu, o nome dela, do que ela pediu, a quantidade e o preço de cada item. E depois o total que ela tem que pagar. Feito tudo isso, nosso projeto está pronto. Então, a gente vai colocar Python lanche.py, roda isso aqui, e ele já trouxe aqui o bem-vindo à lanchonete. Trouxe para a gente exatamente tudo que ele serve e o preço que ele serve. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher, por exemplo, um cheeseburger, e aí eu vou querer um cheeseburger, tá? Aí ele já trouxe aqui a categoria, que é o que a gente colocou aqui, então ele printou essa estrutura aqui pra gente, certo? Então, o que a gente pediu e na quantidade, e a gente pode colocar aqui que vai pedir também, sei lá, um frango grelhado. Então, vou colocar aqui o número 3 e um frango também. Então, ele já calculou o frango. Agora, eu vou pedir, por exemplo, 2 refrigerantes, certo? E eu vou pedir 2 sorvetes. Então, a gente vai ter R$16. Aqui ele já calculou o preço junto com as quantidades. Então, são 2 refrigerantes e 2 sorvetes. E aí, no final, eu coloco um 0 aqui para encerrar e ele trouxe o total do pedido, certo? Então, feito isso, a gente tem toda uma estrutura de lanchonete pronta, tá? Muitas empresas, principalmente empresas mais iniciantes, elas precisam desse tipo de projeto, tá? Porque as empresas são muito desorganizadas e esse tipo de projeto é o que você vai fazer na vida real, tá? Se você for trabalhar numa Big Tech, beleza, talvez você não vai fazer um projeto de lanchonete, mas é assim que você aplica a programação na vida real, tá? Eu não estou te trazendo aqui nenhum exercício, nessa série de projetos, eu não vou te trazer nenhum exercício que você não consiga usar na vida real. Então, o if, elif, else, eu trouxe uma estrutura que você consegue usar, eu estou usando ali fábrica de doces, cancela de shopping, todos os projetos que eu estou trazendo aqui nessa sequência de projetos todos os dias são projetos que você vai conseguir utilizar na vida real se você quiser. Então você aprende o conteúdo aplicando ele na prática. Você nunca vai ficar com aquele pensamento de tá, entendi, mas isso aí eu aplico aonde? Entende? Aqui eu te mostro na prática aonde você pode aplicar e aí você já consegue pensar em todas as possibilidades. Mas uma coisa que vale ressaltar, tá? A parte mais importante desse projeto não é o código, é o documento, é a parte da lógica, é a parte de quebrar o problema e pensar na solução. Hoje em dia, 99% dos códigos são feitos com inteligência artificial. Então, o seu trabalho no mercado de programação vai ser estruturar esse documento aqui. Uma vez que você estruturou esse documento, você pega ele, joga dentro da inteligência artificial e tudo isso aqui ela programa para você, tá certo? E se você quiser se aprofundar ainda mais nessa metodologia que te ensina a criar uma boa lógica, que te ensina a quebrar problemas, que te ensina a pensar em soluções, para depois começar a escrever o código, confere o primeiro link aqui na descrição para o Python Pro, tá? O Python Pro, ele não é um curso de inteligência artificial. Dentro dele, você vai aprender tudo que você precisa para se tornar um programador. Então, fundamentos, especializações, tudo completo. E aí, depois que você aprender tudo, aí eu vou te ensinar como que você vai aprender a fazer isso aqui para se adaptar para essa nova realidade da programação com a inteligência artificial, tá certo? Então, sem mais, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo. E se você quiser se aprofundar na metodologia, confere o primeiro link aqui na descrição. Até a próxima.